Rapaziada, chegou ao fim a trajetória de Memphis Depay no Corinthians. Nesta terça-feira, 11 de agosto, o clube formalizou oficialmente a saída do jogador holandês por meio de uma nota oficial do presidente Osmar Stabile, assinada pelo presidente, informando que não renovaria com o jogador. É triste, vexatório, humilhante, vergonhoso, feio, horrível. Qual adjetivo você quiser usar para definir essa saída do Memphis Depay do Corinthians? Indiscutivelmente ele se tornou ídolo. Colocou o nome dele na prateleira dos maiores jogadores da história do Corinthians. E sair dessa forma, um cara do tamanho que ele tem no Corinthians, é feio. É vergonhoso. Mas a política do Parque São Jorge venceu. Claro que a perda do Memphis ela é em termos do retorno esportivo, em termos de técnica, mas ela é também em termos de ser humano, de conexão com a torcida. O cara era uma referência pra gente dentro e fora de campo. Ele nunca teve qualquer ligação com o futebol brasileiro ou com o Corinthians, era apenas um holandês que jogava no futebol europeu e que teve a oportunidade de vir para o Corinthians. Chegou, vestiu a camisa, decidiu jogos, nos salvou do rebaixamento e nos conduziu novamente aos caminhos dos títulos, fez história dentro e fora de campo, era um cara de personalidade, liderança de elenco, liderança de vestiário, então a gente perde muito com a saída dele e ele também perde com a saída do Corinthians. Era um casamento perfeito, né? Uma paixão que deu certo, ele e o Corinthians. Ele sabia o que era o clube, sabia onde ele estava, se identificou com a torcida, se identificou com a instituição, e isso é muito raro a gente ver no futebol. E é muito triste a gente ver um jogador do tamanho dele, do que ele construiu aqui no Corinthians, sair dessa maneira, sair praticamente chutado pela politicagem do Parque São Jorge. E a saída do Memphis do Corinthians tem um culpado, Osmar Stabile. Esse presidente frouxo, esse presidente covarde, vergonhoso, ridículo, conseguiu encerrar a trajetória do Memphis de maneira precoce. Não era para ele ter ido embora, era para ter ficado. Mas esse presidente incompetente que está aí, que caiu de paraquedas no comando do Corinthians, cedeu a pressão dos amigozinhos dele lá da politicagem do Parque São Jorge, cedeu a pressão do fulano da sauna, do fulano da bocha, do fulano da piscina, do restaurante lá do Parque São Jorge e mandou o cara embora. Não renovou com o cara, que era uma referência técnica do time, um pilar do elenco. Tá de parabéns, Osmar Stabile. Você conseguiu protagonizar um dos feitos mais burros e incompetentes da história do Corinthians. Você vai ficar marcado por conta disso. E saibam, não caiam nessa pilha de que financeiramente foi melhor para o Corinthians. Igual tá na nota oficial patética que o clube divulgou, assinada por esse cidadão incompetente que dirige a instituição. O Memphis saiu do Corinthians por conta de politicagem, desse esgoto que é o Parque São Jorge e de como esse esgoto político está acabando com o clube. Já falei em alguns vídeos aqui do Fala Coringão, vou falar de novo. O modelo associativo do Corinthians está falido e está fadado ao fracasso. E enquanto estiver ativo, enquanto aquela galera de lá tiver voz e visar somente o poder, vai arrastar o clube para a lama como está fazendo. O Corinthians só não está em um caso polêmico, está em vários. Manchetes policiais, Ministério Público atrás da gente. E aí, cara, é curioso falar que o Memphis Depay não vai ficar no Corinthians por conta da saúde financeira do clube, quando você, como presidente, está pagando uma bala. Se eu não estou errado, são quase os valores de em torno de 600 mil reais para uma empresa irregular prestar serviços de segurança privada para você, e você pagando com recurso do Corinthians. É uma vergonha o que o Osmar Stabile está fazendo. Assim como foi vergonhoso o que o Augusto Melo fez do Willio, Andrés, Mário Golbi, Roberto de Andrade, etc. Mais uma vez, a política do Parque São Jorge está sugando as energias, sugando os recursos do Corinthians e destruindo cada vez mais o clube. Hoje, para mim, é um dos dias que dá nojo de ter vocês associados ao time que eu torço. De saber que vocês comandam o time que eu torço. Dá nojo, dá vergonha. Eu nem entrei muito em rede social, porque eu quero me isolar e esquecer de tudo isso. Porque vocês destruíram um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Um clube que essa torcida é apaixonada, é fanática. E é só por conta da fiel torcida que esse clube está de pé ainda.
Então, Stabile, a culpa é sua ter mandado um dos melhores jogadores do elenco embora a troco de cabo eleitoral para as eleições no final do ano. Porque você deu a pressão da ala política nojenta do Corinthians do Parque São Jorge, daquele esgoto que é o Parque São Jorge, Conselho Deliberativo, Core e por aí vai. Vocês estão acabando com o Corinthians. O clube está agonizando a cada dia por conta do interesse sujo de vocês. De só querer roubar o clube. E aí quando vem um jogador europeu que traz um retorno financeiro, midiático, em termos de marketing para o Corinthians gigantesco, mas só porque ele mete a boca em vocês, critica vocês com razão, vocês não querem que ele fique. Então, gente, saibam bem, torcida corintiana, não caiam na falácia de que o Memphis não ficou por conta de termos financeiros, sendo que o próprio departamento financeiro do clube tinha aprovado, o marketing tinha aprovado, o departamento de futebol tinha aprovado a permanência do cara. Aí vem o Osmar Stabile numa decisão centralizadora, autoritária, e não renova com um dos melhores jogadores do elenco do Corinthians deste ano, dessa temporada. E dos últimos anos também, né? De 2024 para cá, se você for comparar, o Memphis é o melhor jogador do time, praticamente. Ao lado de Yuri, Garro ali, enfim. Então, não caiam na falácia de que foi por culpa de dinheiro, foi por política. Foi a ala nojenta do Parque São Jorge expulsando um jogador que estava para defender o clube, que queria o bem do Corinthians. E aí eu vou dar parabéns aqui para o Osmar Stabile e para o Armando Mendonça, uma dupla de incompetentes que só agem em benefício próprio. Um pega dinheiro do clube para pagar empresa de segurança privada e o outro rouba material esportivo do clube. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Essa não renovação do Memphis foi uma decisão centralizadora que desmoraliza todos os outros departamentos do Corinthians. Desde futebol, representados por Fernando Diniz, que é o técnico, Marcelo Paz, que é o diretor, e o Júlio César, que é gerente. Esses dois últimos em específico, cara, vocês são fracos. Vocês são fracos. Por mais profissionais que vocês foram ou sejam, e que a gente até acredita, porque vocês fizeram um bom trabalho, um no Bragantino e outro no Fortaleza, era óbvio que ser profissional demais não ia dar certo no Corinthians, num clube tomado pelo poder, tomado por políticos gananciosos, conselheiros falidos, conselheiros sedentos por poder. Era óbvio que ia dar isso. Uma vergonha o que foi feito com o Corinthians e com o Memphis Depay nessa terça-feira. E vou mais além, tá? Era por saúde financeira, beleza. Agora eu quero ver de onde vai tirar dinheiro, Osmar, para pagar 80 milhões, quase 80 milhões de reais pro Memphis, porque eu tenho certeza que ele vai acionar a gente na FIFA. A pergunta não é se o Memphis vai acionar, é quando o Memphis vai acionar. E aí eu quero ver se vocês vão ter dinheiro, se vocês vão ter culhão para poder bancar uma dívida dessa. E eu espero, Stabile, que ele execute essa dívida. Eu sei que o Rojão vai estourar em cima do Corinthians, é óbvio, como sempre estoura, mas durante uma gestão sua. Não quer se reeleger? Beleza, mas essa dívida que eu quero que estoure no seu colo. Sem papinho e sem conversinha mole para deixar para outro presidente. Você vai ter que resolver a bucha, você vai ter que segurar o Rojão. Não mandou o cara embora? Beleza, vai segurar o Rojão também da dívida. Não vem com esse papinho de que o outro presidente vai ver. Porque se você cedeu a pressão por política, por medo de perder cabo eleitoral pro final do ano, é que você quer se manter no clube nos próximos 3 anos, não é? Ou eu tô errado? Então, que essa bomba estoure com você no poder. E que você quebre a cabeça, que você, sei lá, discuta com o planejamento financeiro, quebre o pau lá do parque, sei lá, fira, dá os seus pulos. Mas que essa dívida estoure nas suas mãos. O Rojão vai vir pro Corinthians sendo você ou não o presidente. Mas é você que tem que estar lá no cargo mais alto e de mais poderio no Corinthians quando essa bomba estourar. Eu tô torcendo que ela caia no seu colo. Já não bastasse o tanto de transfer ban que a gente tem, com certeza vai vir mais um quando o Memphis acionar a gente. E eu espero, Osmar, de coração, que você seja o presidente. Aí cara, nunca vi um presidente tão incompetente, tão medroso, tão covarde como esse. O cara caiu de paraquedas na presidência do Corinthians, porque o outro Pinóquio fez questão de roubar também, não pagou ninguém e foi merecidamente impeachmentado. Aí caiu esse cara aí, que não entende nada de futebol,
e que está cedendo à pressão dos amiguinhos políticos do Parque São Jorge e está atrapalhando e influenciando o futebol. Tá uma zona também o futebol do Corinthians. E aí eu vou entrar no Marcelo Paes e o Júlio César, que não tem a capacidade de pelo menos blindar o elenco. Vocês tinham que bater o pé e falar, ó, no elenco vocês não mexem, no elenco é meu. Daqui para fora, lá no Parque São Jorge, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas no elenco do Corinthians, vocês não vão mexer. E o Memphis tem que ficar. Tem aval do marketing, tem aval do financeiro, tem aval do jurídico, tem aval de todos os departamentos. Ou vocês não acham curioso vir uma única decisão do presidente de não renovar? Todos os setores do Corinthians competentes aprovaram. Menos um, que não era nem setor, era o presidente. Ele que tem a caneta na mão. Ele não quis. Beleza, isso ok. Isso é fato. Mas você não acha estranho uma decisão centralizadora assim do nada, passando por cima de todo mundo, inclusive do departamento de futebol e financeiro do clube? Ou vocês vão achar que tá tudo ok? Que ele pensou pelo bem do clube? Engane-se quem acha que ele tá pensando no Corinthians. Então, rapaziada, a saída do Memphis Depay, ela é vergonhosa, ela é patética, humilhante, vexatória e com certeza mancha a história do Sport Clube Corinthians Paulista. Porque um jogador como ele, que tanto fez pelo clube, que tanto entregou pela camisa do Corinthians, tá saindo da maneira que tá, é feio. É feio, não merecia. Então, a não renovação com o Memphis é um ato político do presidente covarde e incompetente que é o Osmar Stabile. E não se enganem achando que ele é diferente. Porque assim como os outros, está agindo em benefício próprio dos próprios interesses, olhando o próprio bolso e esquecendo o clube. Dane-se o que acontece com o Corinthians. Ah, e o futebol? Tô nem aí. Que se exploda. Esse é o pensamento do Osmar Stabile, tenho certeza. E assim, rapaziada, é desanimador. É desanimador, é revoltante ver o que estão fazendo com o Corinthians. Para mim, hoje, é um dos dias mais tristes da história do clube. Não é pelo Memphis Depay em si, a saída do Memphis. É porque a politicagem do Corinthians conseguiu chutar um jogador. Conseguiu interferir veementemente no futebol. Isso é uma vergonha. É uma vergonha essa ala política nojenta do Parque São Jorge seguir sangrando o clube cada vez mais. Sugando o dinheiro que o clube já não tem. E ainda querem colocar a culpa no jogador. Ainda querem colocar a culpa em você, torcedor, por criticá-los. Não caiam nessa falácia. Ergam voz. Vamos protestar, vamos criticar e vamos cobrar. Só a gente pode salvar o Corinthians. E se o Corinthians ainda tá de pé do jeito que tá, é por nossa causa, é pela fiel torcida. Fechou? Esse é o recado de hoje, tamo junto. A gente volta na quinta-feira, ou na sexta, enfim, não sei, com o pós-jogo do Rosário Central. Valeu.